Oi, oi, oi! Quarta-feira é dia de programa Entrevistando por aqui. E hoje a minha convidada é especial também, é a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu já gostaria que tu começasse a se apresentar. Quem é a Camila? Para quem já te conhece, quem ainda não conhece, o que a Camila faz? Então, eu sou formada em Educação Física, né? Tanto licenciatura quanto bacharel. Já fiz aí algumas especializações pelo caminho. Hoje eu trabalho em muitas coisas, mas a dança hoje tem ganhado um pouco mais de foco, né? Na minha dedicação. Então, eu sou professora de Educação Física em escola. Eu também trabalho na parte administrativa de uma escola de balé aqui de Araranguá, né? No Brillinger. Também trabalho como personal trainer. Meu Deus! Também trabalho com as danças. Faço avaliações físicas em alguns estúdios, né? Avaliações físicas para o pessoal que gosta de treinar. Todas essas áreas a Camila é ativa. Todas essas áreas. Todas Mas hoje- voltadas, né, para a educação física, mas todas elas... Que tanta coisa, eu já cansei. Mas hoje a gente vai falar em especial de uma área, assim, que tem ganhado aí espaço na região, que é a coreografia de danças, né? Isso. E quando a gente fala em danças, a gente lembra muito casamento e 15 anos. Uhum. Tá certo, mas vai muito mais além, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. A dança, ela pode ganhar vários espaços em vários âmbitos, né? Realmente só precisa ter a criatividade para a gente pensar aonde encaixar ela, né? Mas eu já trabalhei com danças em festas de aniversário de outras idades, não só 15 anos, né? Aniversários de 50, de 30, festas temáticas também, né? Com tema, o ano passado eu tive um tema que foi o tema da Wandinha, que estava bem alto no início do ano passado. Teve uma festa com esse tema. E a gente pode estar encaixando a dança, às vezes, numa divulgação, né, de algum espaço, de alguma loja, algum ambiente, né? Pode estar encaixando num pedido de casamento. Isso aí é legal! Realmente é só, Eu já... só ter a criatividade, Só ter para pensar, né? criatividade. E aí, tudo isso demora quanto tempo para contratar o teu serviço? Isso depende de cada pessoa para ensaiar? Como é que Depende funciona de cada o teu... trabalho. Depende. De cada Por trabalho. exemplo, casamento. Isso, e daí assim, ó, casamento depende do que vai ter vontade de fazer, né? A gente vai querer só uma valsa. Não, a gente vai querer uma valsa com uma abertura de pista, né? Ai, Que parte para cansei. aquelas músicas, assim, um pouquinho mais, tá? Então, cada pacote, vamos dizer assim... É único, é diferenciado, né? único, Depende do daí... que o cliente vai querer. Isso, É isso? eu faço assim, eu tenho com a experiência, né, porque ao longo desses anos, eu montei a minha metodologia de trabalho. Então, a minha metodologia de trabalho tem uma forma de funcionar, né? Então, eu tenho um X de aula que eu já sei que dá certo para aquilo ali, Entendi. né? Por exemplo, assim, vai contratar uma valsa. Eu sei que tu vai precisar de pelo menos um X de aula presencial. Porque, na verdade, também... As contratações, elas não se dão só presencialmente, elas seguem num formato online durante todo o contrato, né? Então, o mínimo de antecedência seria 3 meses, né? Para esses trabalhos, assim, um pouco, né? Só uma abertura de pista ou só uma valsa. Quando 15 anos, geralmente, elas às vezes têm vontade de contratar mais valsas. Por exemplo, eu quero uma valsa com o pai, uma com o príncipe, então são mais valsas, né? E às vezes mais a abertura de pista. Então já é um trabalho mais extenso, mais longo, mais aulas, né? Esse início de ano, eu fiz um 15, que ele teve 5 valsas coreografadas e mais a abertura de pista. Então a gente começou... Acho que com uns 7, 8 meses de antecedência, essas aulas. E como é que surgem as músicas, as inspirações dos passos? Como é que tu faz? Porque, olha, é criatividade, hein? Os passos, assim, para a abertura de pista, quando parte para músicas que não são com aquela intenção de uma dança de salão, ela realmente vai dar criatividade de tu ter, assim, a vivência da dança, né? Porque tu utiliza de tudo, né? Às vezes um pouco do jazz, um pouco do contemporâneo, um pouco realmente de movimentos da moda. Por exemplo, as meninas gostam muito do TikTok hoje em dia, né? De englobar essas dancinhas e tal. Tem que estar Então, atualizado, né, Camila? tem que estar. E é a criatividade mesmo para ter, né? Então, essa vivência que eu já tive com a dança durante muito tempo, como coreógrafa, como dançarina, então me traz uma facilidade. De certa forma, assim, me traz uma facilidade para isso, né? Quanto tempo já que tu já começou com essas coreografias?
Voltadas, assim, para casamentos e 15 anos, acho que desde 2014, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar. Depois eu dei uma pausa ali quando eu engravidei, né? Tive filho, depois em seguida já veio a pandemia. Aí ali teve aquela parada. Aí depois, quando começou a liberar os eventos de novo, começou a vir de novo, até com mais força, por sinal. A Camila hoje, olhando lá para o começo da trajetória, vamos falar aqui só da coreografia, né? Mas a Camila olhando ela hoje, um desafio que tu passou nesse período, conta pra gente, compartilha. Eu acho que a dança, ela não é um ramo muito fácil, né? Não é para se viver disso, né? Hoje, assim, a nossa região, pelo menos, assim, não é algo que a gente consegue viver, às vezes, disso, né? Então, ela sempre foi o meu maior amor, mas nunca foi minha prioridade, né? Não deu para ficar como prioridade. Isso, nunca foi minha prioridade. Então, hoje eu tô conseguindo fazer o contrário, priorizar o que eu realmente amo, né? E deixando um pouco as outras coisas de lado para priorizar isso. E antes não, antes na verdade era o contrário. Eu tinha que priorizar as outras coisas, porque por conta da rentabilidade mesmo, Claro. e não podia fazer o que eu realmente gostava, né? Que era me dedicar a Quando isso. tu se formou lá em Educação Física, tu sabia que a área da dança ia tomar um espaço Não, tão grande assim? não. Que, na verdade, o meu contato maior mesmo começou na faculdade. Eu já dançava antes, mas, assim, que a coisa começou a ficar séria foi lá. Ia Né? ser Então, professora, ia ser personal, a sim, ideia era essa. era essa. Eu gostava muito do esporte, né? Então, na minha cabeça, eu entrei na faculdade para seguir esporte, né? Vou jogar, sei lá, ser técnica, vou jogar vôlei, handebol, que era o que eu gostava muito. Então, a minha cabeça era para isso. Daí, eu comecei a dar aula em escola e, de certa forma, é mais fácil, né? Digamos assim, tem mais vaga, tem mais espaço. Então, eu comecei a trabalhar praticamente só em escola. E aí, ali eu tive o meu primeiro contato mais sério com a dança, porque eu já dançava desde o ensino médio, já dançava em um grupo, né? Não assim que eu comecei a dançar no ensino médio, mas eu já dançava num grupo de dança desde que eu estava no ensino médio. E esse grupo ainda existe? Não, não existe mais. Não tem contato com ninguém? Tem contato, sim. Porque a história, Aham. a sementinha foi plantada por ali, né, Camila? Aham. Tenho contato, sim, com o pessoal que dançava, né? Porque era pessoal daqui de Araranguá, então de vez em quando a gente se encontra, assim, vê um ou outro, né? E essa história do teu primeiro contato, de fazer isso lá na faculdade, como é que surgiu a dança por Lá lá? na faculdade, eu já dançava nesse grupo de dança aqui, que era nosso aqui de Araranguá. Esse grupo de dança, como é que era? A gente tinha um pessoal que gostava de dançar, que estudava todos na mesma escola, e a gente decidiu trazer um professor de Criciúma para ensinar a gente. Daí ele se dispor a vir de graça, a gente só pagava a passagem dele. Então a gente fazia uma vaquinha, pagava a passagem dele, a escola cedia uma sala de aula e a gente treinava ali, né, ensaiava no final de semana. Então era todo final de semana ele vinha para cá para ensinar a gente a dançar. E depois disso, quando eu fui para a faculdade, eu tive o contato com a cadeira de dança, né? Era uma disciplina da Faculdade de Educação Física, a dança. E logo no primeiro ano, se eu não me engano, já era no segundo semestre. Então, ali, a gente começou a ter aquele contato maior com a disciplina. E dentro da faculdade, que era a Unesc, existe o grupo de dança da Unesc. E existe as aulas mesmo, né? Então, a gente foi fazer aula de balé ali com o grupo de dança da Unesc. A gente se interessou ali na cadeira, porque o professor, que era coreógrafo e professor do grupo, dava essa disciplina, e a gente foi fazer aula de balé. Junto com esse tempo, tem uma coreógrafa lá de Criciúma, até hoje ela dança, ainda é muito conhecida lá. Ela já sabia que eu dançava nesse grupo de Araranguá, já tinha me visto em alguns festivais, e me convidou para ir dançar no grupo dela lá, que aqui em Araranguá a gente dançava era o hip hop, né? E esse grupo que eu fui pra lá também era um grupo de hip hop. E aí eu fiquei no balé ali, clássico, uns meses, ali poucos meses, e decidi ficar só no hip hop. E comecei a dançar em Criciúma, e daí ali eu não parei mais. E foi fiquei 8 anos, eu acho, mais ou menos. É bastante experiência, né? E a gente vai para um breve comercial, e na sequência a gente continua esse bate-papo.
casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. E já de volta, então, aqui pra continuar esse bate-papo, porque eu tava falando pra Camila, deve ser difícil ensinar a dançar nela, assim, depende. Quando ama o que faz, eu acho que fica mais leve, né, Camila? Acho não, tenho certeza, né? É, com certeza. Porque eu fico imaginando, como é que tu aborda pra desenvolver uma coreografia? Como é o que é as tuas influências hoje? Como é que tu se baseia? Então, vou te explicar assim como funciona uma contratação, né? A gente faz uma reunião, primeiramente, tá? Nessa reunião eu faço uma coleta de informações. Então, eu já tenho algumas perguntas que eu costumo fazer, porque eu não faço uma coreografia só por fazer. Eu gosto de trazer para a coreografia características, história, uma música marcante. Então, assim, eu sempre digo, né? A coreografia, se para um momento especial como esse, ela precisa fazer sentido, né? Às vezes tem gente que não, só quero dançar mesmo, né? Só quero ter alguma coisa mais ensaiadinha. Mas eu sempre coleto umas informações importantes, né? Que eu considero muito importante, já antes dessa montagem, que é o que vai fazer muita diferença para a montagem. Entender. Isso. Então, ali, né, vamos ver, dizendo assim, dentre essas perguntas, né, características do casal, como eles são um com o outro, né, partindo para o casamento. Como é que eles são um com o outro? Eles são um casal bem próximo? Eles são um casal carinhoso, romântico um com o outro? Ou não? Eles são um casal mais engraçado? É um casal que gosta mais de rir, de brincar? Ou não? É um casal mais normal, assim, não são muito de carinho, de toque, também não são muito de risada. Então, a gente vai coletando, e tudo isso vai interferir na dança. Porque às vezes não faz sentido eu pegar um casal que ele é super visto como um casal engraçado e reverente e trazer uma coisa muito fofinha para a hora do casamento, sabe? Então tem que ter a música também é junto que decide ou chega já, queria essa música? Tem gente que sim, que já vem com a música O que é mais fácil e mais difícil? De escolher? Tipo, chegar com a música e desenvolver a coreografia ou tanto faz? Tanto faz. Ai, meu Deus, essa mulher não tem pergunta que pegue ela. Tanto faz. A música também é o mesmo sentido, né? Existe alguma música que traz alguma memória? Não necessariamente do casal, mas às vezes uma memória de infância que é importante, né? Às vezes uma memória, né? Às vezes a menina tem uma memória lá com o pai, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, a Tamires, que casou agora há pouco tempo, né? A Tamires, ela trouxe para a música dela uma música dela de infância, que ela assistia muito o filme com o pai dela, e que era uma música que marcou ela, e ela se emocionava sempre que ela escutava essa música. Então, ela trouxe a música para o casamento dela, né? Trouxe uma memória afetiva para o momento do casamento dela, né? O Guilherme também, uma música que foi escolhida pelo Guilherme, foi uma música que fez parte de quando ele estava, digamos assim, orando para que a esposa dele aparecesse. Então, a letra da música traduziu esse sentimento que ele teve, né? Que a música falava exatamente isso, né? Que a música fala que pedir para Deus e você apareceu. Então, são coisas que eles trazem, né? Agora tudo começa a fazer mais sentido, né? É isso aí. Porque tudo tem uma historinha por trás, que legal. Qual é a tua abordagem para ensinar uma coreografia para os dançarinos? Então, a primeira aula, né, passa por essa entrevista. Nessa entrevista também coleto um pouco de informações sobre como eles se consideram, né? Como é a dança deles,
se eles têm hábitos, se já dançaram, se dança junto. Então, tem algumas perguntas relacionadas, né? A primeira aula, eu levo já uma prévia da coreografia, digamos assim, uma parte pronta. A gente faz um pouquinho de condução ali no início, para ver como é que eles se dão bem, se ela consegue se entregar, né, ao parceiro, para o parceiro poder conduzir a dança, ou se já é um casal ainda um pouco mais tenso, que precisa ser um pouco mais trabalhado. Aí, aquele primeiro momento ali da coreografia, eu consigo já ter um parecer, assim, de como é que vai ser dali para frente, né? Então, Os ali, ensaios. isso. Aí, eu já vou moldando conforme eu vejo que, não, esse casal eu consigo explorar mais. Não, aqui eu acho que eu vou ter que dar uma aliviada, fazer um pouquinho mais. E Então, no eu vou identificando, no né? dia do casamento, dos 15 anos, tu acompanha? Como é que funciona? Sim, eu faço. É uma contratação à parte, né? Ela não faz parte do pacote de contratação quando tu contrata a coreografia. Isso é muito Mas legal. existe a possibilidade do acompanhamento, sim. Ele também, Existe né? quantos tipos de pacote? Pra gente entender. É por quantidade de coreografias, né? Então, eu faço o pacote de uma valsa, 2, 3, 4, 5. Geralmente, 5 é o que engloba, assim, os 15 anos, né? 4, Uhum. 5. Tem a montagem de pista, que para 15 anos é um pouco diferenciado, porque geralmente elas dançam com mais pessoas, então leva um pouquinho mais de música. Às vezes, o casamento também, que eles também às vezes querem botar um pouco mais de música, dançar um pouco mais, né? Trazer, às vezes, uma música mais engraçada pro final, para abrir a pista. Tem também a possibilidade pro casamento, né? Da valsa dos noivos e os pais, né? Que é a valsa familiar, que eu falo. Que pode coreografar daí os pais juntos, né? Caso tu queira. E tem a contratação daí da assessoria e o acompanhamento, né? E também tem o trabalho online, porque eu também atendo, independente do lugar do país, do mundo que estiver. E se alguém estiver nos assistindo, como é que faz pra ter esse contato, tirar dúvidas? Porque tô assistindo, eu tenho vontade. Como é que faz pra te achar? Então, lá no meu Instagram, né? Se quiser falar o Instagram, a Sara coloca aqui pra nós. E no meu Instagram tem bastante material lá, né? Como é que é teu Instagram? É bem voltado, é @k, com CA, né? _ e usem _personal. E aí lá tira todas as dúvidas. Tem todo o material, lá tem bastante vídeo para assistir. E na bio tem o link que vai pro meu WhatsApp. Lá eu consigo passar todas as informações. Qual o aspecto mais gratificante de ser uma coreógrafa? O resultado final, com certeza. Não só isso, né? Mas, assim, não o resultado que eu digo a ver a coreografia no dia. Eu choro em todos os casamentos que eu vou. Quando eles dançam, eu já tô lá, assim, secando as lágrimas. Eu choro em todos, assim. Quando eu vejo eles dançar, que é aquele momento, assim, pra mim, é um momento meu também, sabe? Então, eu Que vai amo aquilo vivendo. lá. Porque tem Aham. toda uma história, né, Camila? Exatamente. A hora que tu vai abordar ali a música, tem Isso. E muita a coisa construção envolvida. da coreografia, as aulas, ela é uma vivência, né? Então, não é só planejar a coreografia, é viver o momento. Porque todas as aulas, Exatamente. tu vai viver um momento, né? E tudo aquilo ali aproxima mais as pessoas também. A dança, ela traz mais aproximação, né? Apesar de, claro, uma aula às vezes é cansativo, que repete muitas vezes, mas ela traz muita aproximação, né? pros Geralmente essa aula casais. tem quanto tempo? Que tu falou? Geralmente 1 hora. Uma hora. Né? Mas pode ir de 45 minutos a 1h15. Né? E ensaia uma vez na semana? Aí, assim, os ensaios, eles são mais espaçados possíveis, porque a contratação, ela tem um número de aulas presenciais que é o suficiente para o cliente aprender, para eu conseguir ensinar, corrigir e deixar bem estruturado. Porém, os ensaios, eles precisam continuar, né? Então, o cliente segue ensaiando em casa. Por isso, tem um acompanhamento de forma online também. Entendi. Então, eu continuo em contato, eu cobro, né? Estão ensaiando, essa semana tem que ensaiar, quero um vídeo e tal. E então, eles me mandam o vídeo deles dançando em casa. Pelo vídeo, eu já consigo dar um feedback, né? Já digo, aqui tá virado pro lado errado, essa mão aqui tá no lugar errado, vamos melhorar isso aqui. Já consigo dar uns toques, porque dessa forma a gente otimiza, né? Então, quando eles voltam para outra aula presencial, eles já estão melhores do que quando eles saíram dali. Então, a gente não regride. Porque o que acontece? Se tu tem uma aula hoje e daqui 20 dias tu tem outra e você não fez mais o contato com aquela dança, não vai lembrar de quase nada quando voltar. E Faz aí, sentido agora, de ficar pensando, meu Deus. E aí, quando a gente chega nessa próxima aula, eu tenho que voltar tudo de novo, então a gente perde tempo.
né? A gente não progride, a gente regride. Então, tem esse acompanhamento, né? De certa forma, também é para melhorar o custo, porque se eu fosse cobrar para ensaiar até o dia do casamento toda semana, ia ficar muito pesado, né? Um orçamento bem pesado. E tem a possibilidade de repente, assim, não, eu acho que essa quantidade de aula do pacote não foi suficiente, eu queria fazer mais uma. Pode contratar mais uma aula extra. Então, Ai, que é bem legal. maleável, E cada assim. caso é diferente, né? Sim, cada Então, o caso importante é sempre fazer um contato, ver o Uhum. que deseja, conversar contigo, vai Sim. analisar. Sim, tudo bem pensado pra... Qual conselho você daria para alguém que está começando na carreira como coreógrafa? Hoje. Olha, não desistir, né? Sempre, né? Não desistir. Investir muito em marketing, porque hoje em dia o marketing, né? A gente sabe que quem trabalha com seu marketing hoje em Instagram e tudo mais, consegue mais visibilidade, né? E se dedicar a ser um bom profissional, porque não adianta ter vários e não ter qualidade, né? Então, eu acho que o que te torna diferente é o trabalho que tu oferece desde o momento que tu recebe teu cliente, a forma que tu atende ele, né? Que tu tem uma empatia por aquele caso, né? Um amor por aquilo ali. Porque uma coisa que eu sempre digo, né? Trabalhar com 15 anos e com casamentos é trabalhar com sonhos. É coisa muito séria. Então, a gente não pode tratar o cliente de qualquer jeito, São né? momentos super marcantes, né? E Tem únicos, que né? ser uma atenção diferenciada. Não pode ser só mais um, né? E com certeza, agora eu vou te deixar numa saia justa, né? Nessa tua trajetória, tem muitas histórias emocionantes, com certeza, mas eu queria que tu compartilhasse uma aqui com a Tá. gente. Momentos marcantes, assim, falar de momentos marcantes, né? Eu tive a Letícia Prudêncio, que ela fez 15 anos, acho que já faz 2 anos, acho. Então, não vou recordando muito bem, se faz um, faz 2. A Letícia, a gente fez uma coreografia. A Letícia, ela é cristã, né? Então, a coreografia do 15 anos dela foi voltada para esse respeito, né? A gente teve uma abertura de pista respeitando o que ela acredita, o que ela segue, né? Então, todo um cuidado. E foi uma coreografia que repercutiu. Ela viralizou no Instagram, né? Então, foi uma surpresa muito grande para mim, assim. Quando aquela coreografia começou Olha a ser que legal. repostada. E eu fiquei assim... Tipo, pegou, né? Nunca imaginava que isso ia acontecer, assim. Então, foi um momento marcante, porque para esse tipo de público, a gente realmente tem que ter um cuidado que às vezes nem todos conseguem ter, né? Uhum. Então, eu, como sou cristã também, eu tenho, digamos Conseguiu. assim, uma certa noção do que fazer, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, que teve uma repercussão muito boa, assim. Porque com certeza, cada momento é único e emocionante, já que falou que Sim. se emociona, Aham, chora em todo sim. casamento, então é impossível escolher um só, né? Também, né? E eu tive um 15 anos também, o ano passado, retrasado, agora eu não lembro. Também faz por aí, tá? Entre 1 e 2 anos, que foi o da Duda. A Duda, ela é deficiente visual. E ela me procurou para fazer a coreografia também dos 15 anos dela. E A gente aí? coreografou as 2 valsas e a abertura de pista e foi lindo. Que legal! Quanta história para compartilhar, né? A gente imagina que só casos mais frequentes a gente vê. Aham. Que legal! E para finalizar, Camila, tem pessoas que de repente estão nos assistindo e assim como eu, vou te fazer uma pergunta assim bem, bem normal. Não levo muito jeito para dançar, mas tenho vontade. Será que é possível? Porque a gente se imagina olhando uma música, uma coreografia, a gente dança até em casa, parece que a gente tá igualzinha, só que não, né? E às vezes vê os videozinhos das danças dos famosos e acha acha que, nossa, será que eu vou dançar? Aham, se imagina, nossa, eu consigo. Como é que é possível? Sim. É uma coisa que eu até coloquei no meu Instagram há pouco tempo, né? Que assim, a dança, ela é para todo mundo, para todos os corpos, todos os jeitos. Olha só Ela eu. só precisa ter alguém que consiga tirar essa essência e realmente mostrar onde que tu é bom, né? Precisa de alguém para te ajudar a encontrar isso. Então, sim, ela é para todos, ela pode ser para todos e se tu não sabe dançar, aí é que tu tem que contratar. Aí é que tá. legal. Porque, assim, imagina, a dança, ela é algo para ser visto, né? Então, Uhum. assim, se tu tá num casamento, quando chega a hora da valsa é anunciada e todo mundo vai parar para assistir, né? No 15 anos também. Então, ela é um momento que todos os olhos vão estar voltados para a pista de dança.
Então, quando tu não coreografa, geralmente o pessoal bota aquela a valsa ali de fundo e o pessoal faz aquele um passinho pra lá, um passinho pra cá e deu, digamos assim, só para cumprir o protocolo, né? Mas por que não, já que tá todo mundo olhando para aquilo ali, né, não trazer algo especial? É algo especial para quem dança e algo especial para quem tá ali convidado, né, assistindo. E se tem dificuldade de dançar, aí é que precisa contratar, porque improvisar é muito mais difícil, né? Se tu vai lá botar uma música, né, se eu largar agora aqui assim, uma música e dizer, vai, Kelly, dança, né? Não, Ferrou. não dá, É verdade, não dá, dançar, é entendeu? Não melhor dá. ensaiar. Exatamente. Que Então, legal. se tu tá ensaiado, tu já sabe tudo que tu vai fazer, é só chegar lá e arrasar. E hoje em dia é mais comum ter essa contratação, né? As danças de casamentos, de festas, é mais comum a gente ver que contrata uma pessoa que faz uma dancinha diferenciada. Sim, tá bem alto, assim, né? De uns anos pra cá, tem só crescido. Esse ramo tem só crescido. A busca tá cada procura vez maior. é maior. O pessoal geralmente deixava muito pra última hora. Ainda acontece, assim, de... eu vou casar mês que vem. Queria fazer, né? Acontece bastante ainda. Mas hoje já tem gente que procura com 1 ano de antecedência. Então, E aí a Camila dá um jeito, né? Esses estão de parabéns. Mas a Camila dá um jeito em tudo, né? Depende. Dá tempo. O quanto antes é melhor, quando claro, tá né? muito em cima da hora, assim, eu não costumo arriscar muito, não. Assim, mesmo que seja assim, mas é só uma valsa, né? Só um trabalho. Não costumo arriscar, porque é como a gente estava conversando, né? E se eu chego na primeira aula e aquele cliente tem muita dificuldade? Então, assim, a gente não tem prazo, né? Pra dizer assim, não, vamos colocar mais aulas. Não dá, não vai ter prazo pra isso. Verdade. Então, a gente tem trabalhar que... com antecedência, né? Camila, eu adorei saber um pouquinho mais. Não imaginava que era assim tão personalizado o trabalho. E a gente acompanha de fora, acha que é um pouco mais fácil, né? Mas tem muito trabalho envolvido mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns Obrigada. por ter essa área está se abrindo, né? E fica um trabalho muito mais bonito. Deixa o microfone aberto para te convidar a conhecer teu trabalho. E obrigada, então, Kelly, pelo convite, né? E eu deixo para vocês o meu Instagram, né? Como eu tinha mencionado antes, né? @k_iso.personal. Lá eu tenho bastante trabalhos divulgados. E na bio tem o link do meu WhatsApp. Quem quiser procurar, fazer um orçamento, eu tô sempre à disposição para atender todo mundo e realizar o sonho de vocês, eternizar a festa de vocês com uma dança bem linda. Camila, mais uma vez, muito obrigada e sucesso Obrigada aí na tua também. trajetória, tá? Tá bom. Obrigada. A gente se despede de mais um Entrevistando por aqui e eu te encontro na sexta-feira. Tchau, tchau!